Dando o direito do Brasil a atrair empresas que estavam sendo expulsas do mundo desenvolvido para se instalar aqui, achando que nós tínhamos que ter o direito de poluir para poder crescer. Hoje, a tese é a mesma. Nós devemos fazer o que os países industrializados fizeram. Temos o direito de crescer. Esse argumento não vale. Não precisa desse argumento. Nós temos uma matriz limpa, nossos problemas são as queimadas. Portanto, o projeto do Sarney, junto com outros 5, deverá receber de todos nós prioridade absoluta. O professor Vander Lucas tem uma pergunta. A minha questão é justamente em relação a esse ano, quando no início o governo federal implementou um plano de aceleração do crescimento e também tomou algumas medidas em relação às questões ambientais, de certa forma mexendo na estrutura burocrática dos órgãos ambientais, que por sinal bastante eficazes no Brasil. Estaria o governo então colocando a questão ambiental num segundo momento, ou seja, num segundo plano? E a minha questão seria, estaria então o Congresso sendo conivente com esse governo que aí está? Olha, essa é a discussão que nós temos travado aqui, inclusive dentro da Comissão do Meio Ambiente. Com a vinda de alguns ministros, inclusive a ministra Marina Silva, tive a oportunidade de colocar para a ministra de que, a partir da divulgação dos relatórios do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, de que todo real a ser gasto no Brasil, ou em qualquer país do mundo, a partir de agora, teria que levar em consideração esses anúncios dessa gravidade que nós nos encontramos. Mas o que nós observamos aqui no Brasil é que, se o assunto é grave e já tomou corpo nas universidades, nos programas de televisão, nas casas legislativas, nas faculdades, escolas, enfim, em todos os lugares, mas isso ainda não tomou corpo, como decisão de governo, decisão política e comportamento da própria sociedade. Quanto ao governo, por exemplo, eu acho que o governo tem tomado algumas atitudes que me parece que não estão em sintonia com esse momento que nós estamos vivendo. Eu posso dar aqui 2 exemplos. A transposição do Rio São Francisco. É um projeto de médio e longo prazo. Pois bem, os anúncios feitos pelo INPE dão conta de que o Rio São Francisco deverá ser um dos rios gravemente atingidos pelo aumento da temperatura, diminuição da vazão, aumento da pressão sobre a água desse rio, que corta nos seus 2.800 quilômetros a região mais seca do país. A pergunta que se faz é, será que esse rio não estaria com a sua vazão comprometida ou talvez até entrecortado, deixando de ser um rio perene, exatamente quando o projeto da transposição teria que estar funcionando? A outra questão foi anunciada essa semana, a construção da usina nuclear de Angra 3. As usinas nucleares, de Angra 1, Angra 2 e agora possivelmente Angra 3, elas estão muito próximas do mar. E há uma tendência e há indicativos de que o mar poderá subir. Então estaremos construindo e gastando 7 bilhões em uma usina que possivelmente terá que deixar de funcionar caso o mar realmente venha a subir nas projeções que os cientistas estão fazendo. Então eu tenho uma preocupação, será que realmente os governos já incorporaram, já assimilaram a ponto de repensar os seus projetos e planos, incluindo o plano de aceleração do crescimento? Nós precisamos crescer, sim, mas nós precisamos crescer de forma sustentável, com investimentos hoje que possam atacar o desemprego, diminuir os gargalos da economia brasileira, no entanto, oferecendo condições e investimentos que a sociedade possa usufruir hoje, amanhã e sempre. O senhor quer comentar, deputado? Sim. A sua pergunta é objetiva. Não é uma pergunta filosófica, é simplesmente dizer, na balança, se o atual governo está priorizando a economia ou a ecologia. Sua pergunta é muito clara e nós temos que respondê-la também de uma forma clara e objetiva e até quantificável. Vamos respondê-la pelos resultados? O Brasil tem uma matriz elétrica, geração de energia elétrica muito limpa. Praticamente mais de 80% da nossa energia vem de hidrelétricas. No entanto, o que está acontecendo? Nós estamos sujando a nossa matriz. Os últimos leilões da ANEEL
mostram que 56% da energia nova contratada para entrar em funcionamento até 2012, 56%, portanto mais da metade, advirá de termoelétricas movidas a carvão ou a diesel, energia suja. E mais ainda, o Gerson Kelma, que é o presidente da ANEEL, já declarou que daquilo que já está contratado, praticamente 2/3 não é de energia limpa. O último leilão do Proinfa, o que é o Proinfa? É um programa inteligente feito pelo atual governo para privilegiar energias alternativas, da biomassa, energia eólica, das pequenas centrais hidrelétricas. É um programa que o Brasil levou até para os fóruns internacionais como showroom, como vitrine do que ele estava fazendo no limiar, no horizonte do conhecimento humano, em inovação para manter a matriz limpa. No entanto, o último leilão foi um fracasso. Ninguém se apresentou porque os preços, porque as condições não eram suficientes para estimular um processo em que realmente nós mantenhamos a nossa situação privilegiada na questão da produção de energia sem emitir CO2. José Salomão Oliveira Silva, doutorando em Ecologia, tem uma pergunta. Bem, como já foi comentado anteriormente, né, que o Brasil é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa. Só para ser mais preciso, ele já é o 4º maior emissor de CO2, né, que é um dos principais gases causadores do efeito estufa. Então, como o Brasil emite grande quantidade de CO2, e diferentemente dos países, né, desenvolvidos, o Brasil emite a partir de queimadas, principalmente da floresta amazônica e do cerrado, eu gostaria de saber dos deputados o que o que a Câmara tem feito para tentar fazer com que o governo brasileiro tenha uma maior fiscalização, até porque isso daí, a fiscalização que realmente vai fazer com que essas queimadas sejam reduzidas e com isso gerem benefícios até para os próprios ecossistemas brasileiros. Nesse momento os parques estão queimando, né? Os parques nacionais aqui da região do Centro-Oeste estão queimando, não tem ação. Esse tem sido um dos desafios nossos. Inclusive, a principal justificativa para a criação do Instituto Chico Mendes foi o de dar condição a uma estrutura que fiscalize os parques e uma outra estrutura que cuide da fiscalização. Porque a fiscalização no Brasil sempre foi muito deficitária. Na verdade, nunca funcionou. Nem no plano federal, nem nos estados. E muito menos nos municípios que sequer contam com esse tipo de estrutura. Então, nós temos poucos parques, e os parques que temos ou estão sendo invadidos, destruídos, ou estão torrando pelo fogo. A Amazônia vem sofrendo, e dessa forma temos dado uma péssima contribuição para o aquecimento global. E eu estou preocupado porque há um plano de aceleração do crescimento que reproduz um conceito muito forte hoje no Brasil, de que o Brasil precisa crescer, crescer e crescer, incluindo aí a atividade agrícola. E com a atividade agrícola, a sua expansão da fronteira agrícola, né, que tem deixado para trás toda uma fronteira desertificada, de solos que estão sendo exauridos, sugados ao extremo. E agora, com o aquecimento global, nós teremos possivelmente uma mudança do mapa da agricultura no Brasil, em que regiões que produzem café, como por exemplo São Paulo, deixaria de produzir café, o café estaria indo para o sul e a soja estaria se deslocando em direção à Amazônia, que teria por sua vez um processo de savanização, né? Parte da floresta amazônica seria transformada em campos, em savana, em algo similar a um cerrado, e isso seria muito negativo e muito ruim para a gente, porque a mudança na Amazônia interfere no semiárido, e a interferência no semiárido, por sua vez, interfere no regime hídrico também na Amazônia. São vários ecossistemas, mas todos muito interligados, e a interferência em um desses biomas acaba interferindo nos outros, e nós temos, portanto, uma situação extremamente delicada,
que precisa de posições muito firmes, muito seguras. O que nós temos dito no Partido Verde, porque o discurso tem sido não desmatar, é verdade. Precisamos adotar a lógica do desmatamento zero. E não é só para a Amazônia, é Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, mas nós também precisamos replantar muitas das áreas que foram destruídas. E até agora isso não tem sido ainda citado. Deputado Mendes também tem uma preocupação especial também com a Amazônia Legal, não é isso? O senhor apresentou um requerimento recentemente na comissão? Sim. O que ocorre é o seguinte: o atual governo não apresentou praticamente nada novo